Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Bíblia em Podcast. Nós temos aqui uma convidada muito especial que, antes de apresentar ela para vocês, eu quero fazer aqui uma chamada. Que você que ainda não é inscrito no nosso canal do Bíblia em Podcast no YouTube, vai lá e se inscreva para ter acesso a conteúdos exclusivos. E muito desse conteúdo de hoje vai estar disponível exclusivamente para os inscritos. Vá lá, se inscreva. Você que não nos segue nas redes sociais, siga-nos para ficar por dentro de todos os conteúdos que é produzido aqui pelo canal, ok? Antes de apresentar formalmente a nossa convidada, quero deixar aqui 2 recadinhos da Técnica Retífica de Motores. Técnica Retífica de Motores, ela está há 12 anos atendendo Ijuí e toda a região com serviço de usinagem de motores. A Técnica é a escolha certa para quem busca um serviço de confiança e qualidade em serviços de usinagem de motores. E também a Sorveteria Que Delícia, que está localizada na rua 15 de novembro, bem em frente à Caixa Econômica Federal, atendendo todos os dias com deliciosos sorvetes expressos, açaí e milkshake. É o melhor sorvete expresso da cidade de Ijuí. Sorveteria Que Delícia. Ok? Dados os recados, vamos então aqui apresentar a nossa convidada, mais que especial, Luciana Deutschmann. Luciana é diretora de ensino da Escola CEP Ijuí, casada, mãe, cristã, membro da Primeira Igreja Batista de Ijuí. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Jefferson. É uma alegria poder estar aqui conversando um pouquinho com você sobre empreendedorismo cristão, né? Então, dando sequência a esses episódios tão interessantes que eu também, enquanto tu falava, eu estava ali acompanhando ali no YouTube, vendo se tem bastante gente inscrita. Enfim, a gente tem que divulgar realmente esse podcast que eu acho que é algo que contribui muito para a vida das pessoas. Muito bom estar aqui com você hoje. Amém. Muito obrigado. Esse é nossa intenção e o nosso trabalho aqui é contribuir, incentivar as pessoas e trazendo pessoas que a história de vida, a trajetória é inspiradora também para as pessoas. E pessoas conhecidas também da região, como você. Como já falei, a Luciana, ela é diretora de ensino da Escola CIEP, está hoje como, diretora de ensino da Escola CIEP. E é um prazer ter você aqui conosco para compartilhar, um pouco das suas experiências com a nossa audiência. E me diz sobre o teu envolvimento com a educação. Pelo que eu sei, vem de berço. A tua mãe também era educadora? Isso mesmo. O meu envolvimento com a educação, ele sempre existiu, né? A mãe, pedagoga, professora, mas professora dos pequenininhos, né? A mãe ela foi professora de pré-escola, trabalhou muitos anos como professora de pré-escola e teve uma época que nós saímos da cidade de Ijuí, quando eu concluí o ensino médio, nós nos mudamos para a cidade de São Leopoldo. E foi lá que tudo começou, com a educação, propriamente dita, né? Lá, a minha irmã mais velha, a Cíntia, e a minha mãe, a Cíntia psicóloga e a minha mãe pedagoga, resolveram, então, empreender e colocaram uma escola de educação infantil. E naquele momento, veja bem, Jefferson, eu não trabalhava com a educação. Eu tinha recém me formado no 2º grau e muito comunicativa, né? Todo mundo dizia assim, não, a Luciana tem que ir para a área das relações públicas, ela tem que ir para esse lado, para a área da comunicação. E eu, né, naquela época, muito jovem, inexperiente ainda, segui o conselho dos meus professores, então, e fiz um vestibular para relações públicas, comunicação social e relações públicas. E, enfim, aquele vestibular, passei no vestibular, de primeira fui para a faculdade Unicinos, em São Leopoldo. E a mãe e a Cíntia, então, trabalhando na escola, a escola era um sucesso, e elas, né, tocando a escola, e eu fui para a área da comunicação. Mas precisou apenas um semestre para eu descobrir, né, que realmente não era aquilo que eu desejava, né? E sempre
por trás da Luciana comunicadora, ou mais adiante, que eu vou contar que eu também peguei um outro caminho antes de pegar o caminho da educação, eu sempre me identifiquei com a área da educação. Existia um desejo de fazer uma faculdade de licenciatura, mas na época sempre tinha aquela... como é que eu vou explicar? Desconfiança, né? De como seria a profissão de um educador para frente, né? Porque, veja bem, hoje em dia a gente sabe que os professores precisam ser valorizados, mas não são valorizados da forma como eles precisam ser, né? Então, tinha uma certa resistência do meu pai em relação a isso, embora a minha mãe fosse educadora, né? Mas aí, então, eu fiz esse 1 semestre de faculdade de Relações Públicas e logo passei a fazer a faculdade de fisioterapia. Veja bem, uma coisa que não tinha nada a ver, eu pulei para a área da fisioterapia, para a área da saúde. Mas por que eu fiz isso? Porque quando eu desisti de Relações Públicas, eu queria mesmo era ter feito biologia, licenciatura em biologia. E o meu pai, na época, disse, não, minha filha, você vai ser professora, não vai dar certo, né? Vá fazer uma faculdade, uma profissão que você consiga ser independente. E aí eu fui, e eu me envolvia na escola, e eu dava pequenas aulas, né, para educação infantil, mas isso era nato. Não que eu estudasse, não que eu soubesse o que eu estava fazendo. Fluía, eu ajudava na escola e, ao mesmo tempo, eu fazia a faculdade de fisioterapia. Foi quando, então, nós nos mudamos de São Leopoldo para Ijuí. Eu segui a minha faculdade de fisioterapia aqui, até que no 6º semestre da faculdade de fisioterapia eu fiquei doente. Eu peguei uma bactéria muito séria num estágio que eu estava fazendo da faculdade de fisioterapia. Fiquei muito doente e precisei de uma internação. Fiquei internada 5 dias na UTI. E foi um momento onde eu precisei repensar muitas coisas na minha vida. E foi ali que eu cheguei na educação. Eu tranquei a faculdade de fisioterapia e disse, agora eu vou realmente fazer o que eu desejo. E aí, acabei indo para pedagogia. Então, foi assim que eu parei lá. Foi assim que eu parei na educação. Foi sendo redirecionada. Perfeito, isso mesmo. Que legal. E essa profissão, você acha que ela vai seguir na tua família? Quando digo família dos teus filhos, é muito cedo para identificar isso? Então, eu acho que não é cedo não, porque a gente percebe, né, nos pequenos, na Manuela, que não é tão pequena, já tem 13 anos, ela já se definiu, né? Ela não quer a área da educação. A Manuela acho que vai seguir para a área do direito, e o Caetano, ainda com 7 anos, não me parece ser da área da educação. Eu acho que ele é mais da área das exatas, né? Sim. Mas, claro, a gente sempre torce para que existam novos professores. A gente precisa dar continuidade, né, para os outros profissionais da área da educação. Então, mas eu acho que os meus filhos não vão seguir a carreira da mãe, não. Essa, não. É claro, né, conversando com você, depois desse teu breve relato aí, que a educação é a tua vocação. Né? Você foi se encontrando no meio do caminho. E, na realidade, é assim que acontece, eu acho que com todo mundo, né? A gente nunca tem uma clareza exata, vamos dizer assim, daquilo, mas a gente vai se encontrando, né? A gente percebe que é a tua vocação. Né? Você vê dessa forma, tipo, eu nasci para ser uma educadora? Eu não tenho dúvidas. Hoje eu não tenho dúvidas. Eu acho que em algum momento da minha vida, quando eu era muito jovem e quando eu ainda me permitia ser influenciada por algumas pessoas, eu duvidei que a minha vocação fosse a educação. E quando eu consegui chegar numa faculdade que fosse a minha realização pessoal, eu percebi que eu deveria ouvir o meu coração em relação àquilo que eu realmente fosse transformar como propósito. Então, hoje eu percebo que sim, que a educação é vocação, é propósito, é onde eu devo estar. Que legal, que bom ouvir isso, né? E quando surgem dúvidas, como você mesmo disse que teve dúvidas, quando surgem dúvidas sobre o caminho profissional, o vocacional, o profissional, o que a gente faz? E como buscar orientação para isso? É uma pergunta difícil, Jefferson, porque, veja bem, depois que eu me tornei cristã,
Eu não tenho dúvidas aonde buscar essa resposta, né? A minha resposta vem de Deus, Sim. né? Quando as coisas não acontecem como deveriam acontecer, quando eu me fragilizo com alguma coisa, o meu suporte vem do Senhor. Mas nem sempre foi assim, Sim. né? Nem sempre foi assim. Isso foi uma caminhada, né? E eu sempre digo assim que Deus me forjou, né? A minha caminhada, ela é uma caminhada que nem sempre foi tão clara para mim em relação ao que eu queria em propósito de vida, né? Então, com as dificuldades da vida, com as barreiras que eu fui enfrentando, com as pessoas que foram cruzando no meu caminho, tudo foi me direcionando. Mas isso antes de eu me tornar cristã. Sim. Depois que eu me tornei cristã, as minhas respostas vêm do Senhor. Ficaram mais claras. Sem dúvida. Você percebe que, então, foi tudo o que aconteceu, como é, né? Nunca é por acaso, né? É Deus conduzindo as coisas, todas as coisas, tanto positivas como negativas, boas e ruins, né? O Senhor superior da história, ele não evita que as coisas ruins aconteçam até, né? Para nos moldar, nos forjar e você se tornar a pessoa que você se tornou hoje, né? Muito interessante. Lu, posso chamar de Lu? Claro! Mais conhecida, né? Como Lu. Dirilu, que nem diz as crianças lá na escola. Como? Dirilu, né? Dirilu. Eles abreviaram o diretora Sim, e o abreviaram o nome, né? Então, é Dirilu. Dirilu. Você teve experiência em outras áreas, né, Lu? Tive. Comércio, serviço público, como a gente já falou, tudo isso serviu para a construção da Luciana hoje. O que você tem para dizer a respeito dessas experiências? Foram boas, não tão boas? Então, né, nessa mistura, nessa confusão aí do vamos nos encontrar profissionalmente, eu já trabalhei em banco, já fui bancária, Nossa, foi meu primeiro emprego, né? O meu primeiro emprego foi no antigo banco Unibanco, nem existe mais, né? Foi comprado pelo Banco Itaú. Então, eu fui gerente de contas com 21 anos no Unibanco, né? Na época, então, que eu fazia a faculdade de Relações Públicas. Então, durante toda a minha faculdade, eu trabalhei. Eu sempre busquei isso. É algo meu. Eu não sei ficar parada. Sim. Às vezes é positivo, às vezes nem Sim. tanto, né? Mas, então, eu trabalhei no comércio, né? Nós tivemos um comércio de família também, né? Então, eu trabalhei no Unibanco, eu trabalhei na escolinha, eu trabalhei no comércio. E quando eu me formei professora, então, eu fui para a área da educação. E quando eu cheguei na área da educação, eu não saí mais, né? E aí, claro, dei aula em algumas escolas e cheguei no serviço público, né? Cheguei no serviço público no ano de 2000, quando foi a eleição do prefeito Andrei. Era pandemia na época, né? E junto com o secretário Cláudio da Educação, então, a gente assumiu a Secretaria de Educação do município, né? E então foi na Secretaria Municipal de Educação que eu pude me encontrar um pouco mais na parte da gestão educacional, porque até então eu era sala de aula. Sala de aula, eu era professora de sala de aula, minha experiência era sala de aula, embora já tinha trabalhado como coordenadora pedagógica na faculdade, na FAGEP, né, que é a Unopar. Sim. Tinha trabalhado como coordenadora pedagógica, a minha maior experiência era em sala de aula, né? E aí ganhei essa oportunidade, então, do prefeito, do secretário Cláudio, e ali, então, eu consegui identificar que a Luciana não era só a Luciana professora, mas também existia uma Luciana que era da área da educação e era também um pouco gestora, né? Porque quando uma a gente... visão mais Isso, uma visão mais ampla, né? Porque a gente trabalha com pessoas o tempo todo, né? Dentro da escola... você trabalha com a educação na parte técnica, na parte pedagógica, mas você também precisa fazer gestão de pessoas o tempo todo, né? Com a equipe de profissionais que trabalha com você, a equipe de professores, a equipe de funcionários, os próprios pais, as próprias crianças. Não deixa de ser uma gestão de pessoas, né? E foi dentro da Secretaria de Educação que eu me encontrei também um pouquinho com essa parte de gestão de pessoas. E trabalhei ali
por 4 anos, né? Sim. Trabalhei por 4 anos dentro da Secretaria de Educação, até que o CEP chegou na minha vida. Foi aí que o CEP te encontrou, então. E foi aí que o CEP me encontrou.